Blade Runner, ou no Brasil, Blade Runner, o Caçador de Androides, dirigido por Ridley Scott e estrelado por Harrison Ford, é uma obra-prima da ficção científica. Talvez um dos melhores filmes no gênero. Falo da obra lançada em 1982 e não da sequência de 2017, dirigida por Denis Villeneuve e estrelada por Ryan Gosling. O roteiro é inspirado no livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick. Ambientada num futuro distópico, a trama se desenrola numa Los Angeles sombria, poluída e chuvosa. Um panorama vem resumido já no texto de abertura do filme. A tradução livre do inglês é minha. Cito: no início do século XXI, a corporação Tyrell avançou na evolução da robótica para a fase Nexus, um ser virtualmente idêntico ao humano, conhecido como replicante. Os replicantes Nexus 6 eram superiores em força e agilidade e ao menos iguais em inteligência aos engenheiros geneticistas que os criaram. Replicantes foram usados fora da Terra como mão de obra escrava na arriscada exploração e colonização de novos planetas. Após o motim sangrento praticado por um grupo de combate Nexus 6 numa dessas colônias espaciais, os replicantes foram declarados ilegais na Terra, sob pena de morte. Policiais de esquadrões de elite, as chamadas unidades Blade Runner, tinham ordens de atirar para matar, uma vez identificado qualquer replicante transgressor. Isso não era chamado de execução, isso era chamado de aposentadoria. Liderados por Roy Batty, Rutger Hauer, numa interpretação magistral, um grupo de replicantes Nexus 6 toma uma nave de assalto e desembarca na Terra de maneira ilegal. Eles vêm em busca de respostas. Quem os criou? Quanto tempo tem de vida? É possível adiar o próprio fim? Feitos à imagem e semelhança do homem, só que melhores, os replicantes apenas não são dotados, na origem, de sentimentos, característica que distingue a espécie humana das demais. Não obstante, eles aprendem sozinhos a sentir, motivo pelo qual saem de fábrica com um dispositivo de segurança do qual não têm conhecimento. Sua vida é limitada a 4 anos. Como nós, eles não querem morrer tão cedo. Daí a fuga para a Terra atrás do seu criador, o dono da corporação Tyrell. Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, é um antigo Blade Runner, ou Caçador de Androides, como o título brasileiro já vai anunciando para acabar com qualquer suspense. É chamado de volta ativa para identificar e aposentar, ou seja, matar, os replicantes fugitivos. Não vou dar spoiler do final. Por hora, só destaco que o monólogo final do replicante Roy Batty, interpretado de maneira sublime pelo ator holandês, é um dos mais icônicos do cinema. Na versão lançada em 1982, Ridley Scott precisou adicionar elementos que explicassem uma história considerada muito complexa para o grande público. Por causa disso, inseriu uma narrativa em off feita pelo policial Rick Deckard, além de exibir um clássico final feliz típico de Hollywood, no qual o protagonista fica com a donzela. No final dos anos 90 foi lançada a versão do diretor. Nessa versão, foram excluídas a narrativa em off e a cena final, quando Deckard e Rachel, interpretada pela deslumbrante Sean Young, fogem para as montanhas. Também foram adicionados diálogos densos e uma hipótese que não havia sido aventada no filme de 1982. Seria Deckard um replicante? A despeito das diferentes versões, uma das questões centrais de Blade Runner parece ser: o que nos faz humanos? Antes, uma advertência. Como toda obra-prima, o filme dá ensejo às mais diversas interpretações. Assistam, aventurem-se. Parafraseando Camões, se houver um mundo novo, lá chegará. Sou Márcia Hoffman e tentarei responder neste episódio a pergunta já mencionada: o que nos faz humanos? Creio que a primeira coisa que nos vem à mente é a razão como traço distintivo essencial do ser humano. Descartes dizia que a razão, ou bom senso, era a única coisa que nos diferenciava dos animais. Afirmava ainda que o bom senso ou razão eram iguais entre os homens, ou seja, todos tinham a capacidade de bem julgar e discernir o verdadeiro do falso. Nem todos, contudo, usavam sua razão corretamente. Daí a necessidade de um método que conduzisse a razão ao verdadeiro conhecimento.
Para tanto, Descartes elaborou um método de análise caracterizado pela dúvida metódica. O cogito, penso, logo existo, surge como o primeiro princípio do qual não se pode duvidar. Mesmo que duvidasse de tudo, ele não poderia duvidar da própria existência enquanto estivesse pensando. Enquanto estou pensando, existo. A capacidade de pensar valida a existência. A menção a Descartes não é aleatória. Voltemos ao filme. Na busca de pistas que os levem ao seu criador, os replicantes fugitivos descobrem Sebastian, vivido por William Sanderson, um engenheiro genético que trabalha para a corporação Tyrell. Na cena em que Roy e Pris, interpretada por Daryl Hannah, admitem ser replicantes, vê-se a admiração de Sebastian para com os seres criados biogeneticamente. Os replicantes, por outro lado, parecem não gostar quando Sebastian pede que demonstrem suas habilidades, como se fossem meras máquinas. Roy retruca: "Não somos computadores, Sebastian, somos seres vivos." Pris completa com a famosa frase de Descartes: "Penso, logo existo." Pode-se dizer que o casal se afirma como substância corpórea. "We're physical", diz Roy, no original inglês, e substância pensante. "Penso, logo existo", completa Pris. Nada mais cartesiano do que isso. Homens e replicantes comungam, na perspectiva de Descartes, de uma mesma natureza humana, de uma mesma essência universal. Aliás, Descartes, seria coincidência? Tenho cá minhas dúvidas. Cabe insistir, de todo modo, que os replicantes satisfazem o critério cartesiano, não havendo diferença nesse aspecto entre nós, humanos, e eles. Passemos a outra questão importante em Blade Runner: a relação entre tempo, memória e identidade. Norberto Bobbio dizia que somos aquilo que pensamos, amamos e realizamos. E acrescentava: somos também aquilo que lembramos. Sem memória, encontraríamos no espelho, todas as manhãs, um ilustre desconhecido, porquanto não teríamos informações sobre nossa história de vida. Sem memória, não teríamos como planejar o futuro, já que nossos projetos são baseados em nossas experiências passadas. A memória é importante para toda a nossa vida psíquica. A memória é fundamental para a nossa identidade. É por isso que o replicante Leon, vivido pelo ator Brion James, fica aborrecido por não conseguir recuperar as fotos que Descartes encontrou em seu apartamento. Não é por outra razão que Rachel, já desconfiada de que não é humana, mostra a Descartes uma foto em que está com sua mãe, supostamente tirada quando ela era criança. Como as imagens não mentem, aquela foto deveria bastar como prova suficiente de que seu passado era realmente seu, verdadeiramente seu passado. Roy, um dos monólogos mais belos do cinema sci-fi, lamenta que suas extraordinárias memórias se perderão no tempo como lágrimas na chuva. Seu rosto, nas cenas finais, deixa transparecer a tristeza de quem se dá conta de que faltam minutos para que sua luz se apague, levando com ela tudo o que representa nossa humanidade, nossa história, nossas memórias, nosso passado. E aqui vem a contradição. Replicantes não têm passado. Replicantes nascem prontos, projetados para durar apenas 4 anos. Eles são emocionalmente inexperientes e, por isso, produzem um acervo de memórias visuais que colecionam como se fosse uma joia preciosa, como se fosse algo que os humaniza. Sabemos pelo filme que essas memórias são falsas. Rachel, por exemplo, é uma replicante experimental que acredita ser humana. Nela, foram implantadas falsas memórias, a fim de lhe fornecer um ambiente emocional aconchegante. A ideia de Tyrell é que tais memórias, ainda que falsas, tornariam os novos modelos menos propensos a obsessões, podendo ser controlados mais facilmente. Quando Rachel procura Descartes, fica sabendo que tais memórias são implantes da sobrinha de Tyrell, e ela chora. Vejamos, se as memórias de um modelo avançado como Rachel são implantadas, seriam as memórias verdadeiras que nos fazem humanos, certo? Pois bem, aí vem uma dificuldade. Seriam as nossas memórias verdadeiras? Numa famosa carta a Fliess, de 1897, Freud já havia constatado: as histéricas mentem. Qual o contexto? No final do século XIX, Freud desenvolve uma série de reflexões que chama de teoria da sedução infantil.
Ele buscava, nessa época, compreender as causas da histeria. Os casos clínicos pareciam indicar que a origem da histeria remontava a experiências traumáticas de sedução e ou abuso sexual infantil, geralmente por parte dos pais. A ideia era aterradora. Seriam todos os pais sedutores de seus filhos? Mais tarde, o próprio Freud afirmou que muitos dos relatos eram falsos, propondo a substituição da teoria da sedução pela tese da fantasia histérica. A rigor, não há nada mais inumano do que uma reprodução inequívoca do passado. Freud nos lembra, com toda razão, que nunca podemos ter confiança integral na memória. Não seria a falsidade ou veracidade da memória, portanto, um critério distintivo válido entre humanos e replicantes. Por fim, um dos temas mais espinhosos do filme, a vontade de viver e o medo da morte. Quando Roy finalmente encontra Tyrell, seu criador lhe pergunta: "O que posso fazer para você?" Roy responde sem pestanejar: "I want more life, fucker." Nem vou traduzir para o português. Acho que a frase ficou bem clara em inglês. Façamos um exercício de imaginação. Vamos supor que soubéssemos que iríamos morrer e que 1 ou 2 horas antes, digamos, pudéssemos conversar com o nosso Criador. Vamos também imaginar que nessa conversa pudéssemos fazer pedidos. O que pediríamos? Creio que não teríamos coragem de chamá-lo carinhosamente de fucker, mas acho que pediríamos um prolongamento da vida, não? Tal como Roy. Um breve parêntese. Ao longo dos tempos, os homens têm refletido sobre a vida, mas foi a morte e não a vida a primeira a exigir uma explicação. Desde tempos imemoriais, é o simples fato da morte que vem dando sentido à vida. Há um conto de Borges, O Imortal, em que o protagonista, após uma longa viagem, chega à cidade dos imortais. Nela, havia um palácio onde tudo parecia completamente insensato. Corredores sem saída, janelas inalcançáveis, escadas invertidas e coisas do gênero. Nesse palácio, construído por imortais, nada parecia ter sentido. A cidade provavelmente fora construída não por quaisquer imortais, mas aqueles que primeiro passaram pela experiência de ser mortal, aprendendo as habilidades que refletiam tal experiência e só então, após algum tempo, alcançaram a imortalidade. Num primeiro momento, ainda sentiam necessidade de expressar a chocante descoberta de que tudo que haviam aprendido antes se tornou inútil e desprovido de significado. Depois, abandonaram até o palácio que construíram no momento da descoberta. Não era isso que o protagonista esperava que acontecesse num mundo regido pela bem-aventurança da vida eterna. Mas então ele compreendeu que ser imortal é insignificante. Não há méritos morais ou intelectuais. Homero compôs a Odisseia. Num prazo infinito, com infinitas circunstâncias, o impossível seria não compor nem sequer uma vez a Odisseia. A morte torna preciosos os homens. Cada ato pode ser o último. Tudo entre os mortais tem o valor do irrecuperável. As conclusões são tão lúcidas quanto esmagadoras. Na vida humana, tudo conta, porque os seres humanos são mortais e sabem disso. Tudo que os mortais humanos fazem tem sentido graças a esse conhecimento da própria mortalidade. Fecha o parêntese. Voltemos ao filme. Os replicantes acham que a vida deles acaba antes do que deveria e, obviamente, querem viver mais. Querem mais tempo. Como a maioria dos homens, por sinal. Mais tempo, contudo, para quê? Uma vida não adquire sentido simplesmente por se prolongar no tempo. Aliás, é justamente o contrário, como vimos no conto de Borges. Tudo o que fazemos na vida tem sentido justamente porque sabemos que vamos morrer. A resposta, a meu ver, está na luta final entre Deckard e Roy. Roy é o último replicante que restou, pois Pris já está morta. Ele já sabe que sua vida não poderá ser prolongada. Ainda assim desafia Deckard. Chega a ser irônico, como no momento em que pega a mão do caçador de androides, quebra 2 dos seus dedos e logo a seguir devolve-lhe a arma.
É comovente quando, sobre o corpo de Chris, chora a perda de sua companheira. Roy continua a perseguir Deckard, debaixo de uma chuva ácida que parece nunca ter fim. Até que, no meio do caminho, seu corpo começa a dar sinais de uma rápida degenerescência. Deckard, agora desarmado, só tem uma opção: fugir. Ao saltar de um prédio para outro, quase despenca. O Blade Runner fica pendurado em uma viga exposta, tentando se segurar para não cair. Logo em seguida, Roy salta com sucesso para o mesmo prédio. O sorriso de Roy antevê seu fim no momento em que Deckard, já sem forças, abre a mão e começa a cair. Mas Roy, em sua perfeição incomparável, é mais rápido que o corpo que cai e segura Deckard pelo braço, deixando-o em segurança no telhado. Deckard só encara o replicante, atônito. Roy se senta, olha para o Blade Runner encarregado de eliminá-lo e pronuncia suas últimas palavras. Eu vi raios C brilharem na escuridão próximos ao portão de Tannhäuser. Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. Hora de morrer. Ao evocar suas memórias, Roy afirma sua própria existência. Em seus últimos minutos de vida, Roy mostra ter aprendido a lição definitiva em sua capacidade de fazer tudo com perfeição, a ponto de passar não só a lutar pela própria vida, como também de compreender o valor inigualável da vida em si. Ao tornar a vida um valor seu, não poderia mais retirá-la de alguém que, como ele, lutava para viver. Ao salvar Deckard, Roy salva a si mesmo e vislumbra finalmente o sentido maior da vida. O final do filme nos faz voltar à indagação do início. O que nos faz humanos? O que nos torna diferentes dos replicantes? E ainda, será que essa questão teria algum sentido prático para nós, nos dias de hoje, ou é mera especulação filosófica? Philip K. Dick, cujo livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas serviu de inspiração para Blade Runner, é um autor importante para pensar um mundo que parece dar razão àqueles que apostavam num futuro distópico. No conjunto de sua obra, Dick reitera a fé na liberdade, na justiça e na compaixão, o que talvez seja sua grande contribuição para o debate ético da atualidade. A intenção de Dick é despojar a religiosidade dos rituais, de modo a reter a essência da herança ética. O aspecto doutrinário da crença é secundário. O importante é reescrever os imperativos morais. No mito judaico, como no cristão, o fundamental para Dick eram as injunções: não matarás e não faças a teu vizinho aquilo que te és detestável. A ética vai aparecendo cada vez mais ao longo da obra de Dick como a única saída para o sofrimento humano irracional. No fim, o gesto empático, o ato de dar ao próximo, será o antídoto contra o sofrimento sem sentido. Os replicantes, como assinalado no filme, foram feitos à imagem e semelhança dos homens. Só que melhores. Talvez, naqueles minutos finais, Roy tenha amado a vida mais do que nunca. Não apenas a própria vida, mas qualquer vida. Humano, demasiado humano, como diria Nietzsche? Talvez mais do que isso. Talvez Roy fosse mais humano do que o próprio humano.